Olá, como vão vocês? Tudo bem? Deus abençoe aos preciosos irmãos e amigos e simpatizantes aqui na internet e por onde esta mensagem for. Eu saúdo a todos em nome do Senhor Jesus Cristo e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos, irmãos. Eu aqui, pastor César Leal Brana, estou aqui para trazer mais um pouquinho de uma live, Uma pequena live que vou fazer para falar de algum assunto, irmãos, com todos nós, algum tema. Que hoje escolhi um tema para falar aos irmãos. E assim eu saúdo os irmãos. Que Deus abençoe vocês, espero que estejam todos bem, no amor de Cristo e na comunhão entre todos. Então, irmãos, vamos fazer uma breve oração. Pai Celestial, eu estou aqui na internet para levar mais um pouco da outra porção agora, desta palavra que continua com Apocalipse 10, do 8 ao 11, neste ministério que é o ministério da esposa do Senhor Jesus Cristo no mundo. Então, após Branham, que terminou a era de Laodiceia, assim que o irmão Branham então finalizou a sua pregação e a era de Laodiceia então terminou. Logicamente que hoje vivemos ainda sobre a escuridão da era de Laodiceia. Porém, a tua esposa é a era da esposa ou a hora da esposa que está sendo preparada para o arrebatamento. E nós pedimos, ó Deus, que esta mensagem, esta pregação, seja ouvida por aqueles a quem ela tem que chegar e desperte o coração de todos aqueles a quem tem que serem despertados nesta última hora, num tempo em que pregamos as almas em prisão agora, almas que estão encarceradas já e que têm um pequeno tempo, um breve tempo antes do arrebatamento, de ainda alcançarem a misericórdia do Senhor e o último tempo, a última palavra, a última misericórdia estendida, Senhor, a estas pessoas. E então peço que se há alguma alma para ser alcançada, seja alcançada assim com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoa a pregação que vou fazer e a tua palavra através do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amadas e preciosas pessoas, eu vou falar um pouquinho hoje aqui sobre parando e separando para o que é maior. Parando e separando para o que é maior. Vamos ver um pouquinho sobre esse tema. E para começar, irmãos, para o entendimento da palavra, desta outra porção agora, vou ler aqui na palavra da Bíblia, deixada para nós cristãos seguirmos, os crentes seguirmos, em São Lucas, no capítulo 10, do verso 38 ao 42, que fala sobre o seguinte, sobre Marta e Maria. Já ouviram falar, irmãos, desta história de Marta e Maria? Para quem nunca ouviu falar, vamos falar um pouquinho então agora desta história de Marta e Maria. Então diz o seguinte a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Maria o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria. Desculpe, irmãos, eu li errado aqui. Essa aldeia, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta, não Maria, Marta, o recebeu em sua casa. Aqui está falando do Senhor Jesus Cristo, E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor,
não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Só um pouquinho, irmãos, aqui está me dando uma mensagem aqui no celular, que é sobre um aquecimento no meu telefone. Melhor eu desligar aqui. Pronto. Aqui. Vamos ver se dá para continuar, né, irmãos, nesta leitura. Marta, porém, então andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então esta é a palavra do Senhor, e bendita seja a palavra do Senhor, que nós lemos aqui em São Lucas. Então vamos falar um pouquinho sobre este tema, irmãos, que eu trouxe aqui, para falar hoje um pouquinho da outra porção agora, que tem coisas que as pessoas precisam aprender, estes ensinamentos da Bíblia, para poderem fazer parte desta outra porção agora, que é a última porção da palavra do Senhor. Uma palavra que tem que entrar dentro da pessoa e modificar a pessoa. Se a pessoa não é modificada, meus irmãos, então não há redenção nem salvação para a pessoa. A pessoa tem que ter uma metanoia em sua vida. Não somente dizer que crê no Senhor Jesus Cristo, ou que é crente, ou que é cristão, mas tem que verdadeiramente ser esposa do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. Então, vamos ver aqui, Marta, ela estava focada e preocupada com o serviço doméstico, porque ela havia recebido aquelas visitas em sua casa, e claro, ela estava tentando servir do melhor que ela podia aquelas visitas. Então, ali tinha a parte doméstica que ela tinha que fazer, irmãos, para receber ali, tratar bem Jesus, os que estavam com ele, acompanhando ele, né? E assim, ele também foi ali e começou a falar. Mas Marta estava focada, preocupada com aquele serviço de atender estas visitas. Maria parou para ouvir a palavra da hora, dando maior importância à parte espiritual e à palavra vinda do Mestre, que a levaria à vida eterna e futura, né, vida eterna e futura, e a redenção da sua alma, pois estava convicta que sua alma, que veio do pecado, necessitava de algo que ela nunca encontrava, talvez em nada, nem em ninguém, ou em nenhum lugar nesse mundo, mas encontrou no Mestre Jesus como o único que possuía esse algo que ela necessitava interiormente. Jesus não condenou a Marta, nem o serviço que era necessário para atender as pessoas que ali estavam reunidas, mas corrigia a ansiedade de Marta, porque, em primeiro lugar, é necessário dar importância às coisas relativas ao reino de Deus. Isso não significa que não tenhamos que trabalhar e assim ganhar o nosso sustento e o de nossa família, mas que o cristão deve ter um equilíbrio entre as coisas de Deus e as coisas desse mundo necessária à sobrevivência. O lazer e o passeio são necessários também a uma vida saudável e uma mente não depressiva. Mas o cristão deve saber conciliar essas coisas sempre, dando mais ênfase e, em primeiro lugar, às coisas de Deus, pois é ali que está a redenção da sua alma. Nós não podemos esquecer, irmãos, que sempre há algo maior do que os nossos afazeres aqui no mundo, ainda que os afazeres de Marta estavam ali relativos em agradar ao Senhor Jesus Cristo e aqueles que estavam com ele, né?
Então ela não queria fazer tudo sozinha, mas Jesus disse: Maria está dando maior importância àquilo que é destinado a ela. O cristão deve ter seu prazer muito mais em ir a uma reunião de adoração e aprendizado na palavra do que prazer em bebedeiras, farras, jogatinas de jogos, prostíbulos, por que não dizer prostíbulos, prostituição, E deixa eu continuar aqui, irmãos. Jogos de cartas, entre outros, principalmente se for dinheiro a dinheiro, O lugar de um cristão é em uma reunião de adoração, em vez de uma danceteria. O lugar de um cristão, muitas vezes, é solitário também em suas orações, em dedicar-se à vida cristã, seja homem ou seja mulher. O homem que é casado vai servir a sua casa, trabalhando fora, mas nunca deixando de ter em mente o seu Deus, a sua palavra, as doutrinas que ele tem que obedecer, as suas regras cristãs, também de fidelidade à sua esposa quando estiver longe da sua esposa. A mesma coisa a mulher que aguarda o marido em casa, ela está lá, sendo fiel, guardando o seu lar, esperando o seu marido vir do trabalho cansado, para assim agradá-lo no final do dia e dar uma boa alimentação para ele, um bom descanso para que ele no próximo dia possa ir descansado trabalhar, e claro, guardando a sua casa e o seu próprio corpo também, ali, sempre em dedicação à palavra de Deus e ao marido, no qual ela está ali para servir e honrar. O lugar de um cristão é em uma reunião de adoração, em vez de uma danceteria. O prazer do cristão é reunir com outros cristãos que falem e creiam na palavra e nas mesmas coisas e fé. A prioridade do crente, do cristão, deve ser a Bíblia e uma vida mais pura e simples, de acordo com os princípios bíblicos. Se você não dá um tempo para Deus em sua vida todos os dias, você está apenas fingindo ser crente, pois o crente sente prazer nas coisas de Deus. Irmãos, nós precisamos parar de vez em quando, até mesmo uma vez por dia, fazer uma pequena oração, uma breve oração, refletir no nosso dia que tivemos no trabalho, talvez alguma incomodação que tivemos com algum colega de trabalho, ou mesmo algum problema para resolver em casa, mas ali sempre com aquele pensamento de que o Senhor Jesus Cristo uma hora vai vir nos buscar e tem que nos achar assim dignos da presença dele e do Evangelho. Isto é o que eu falo àqueles que estão destinados a serem a esposa do Senhor. Não somente a igreja que há aqui no mundo, a qual não participará do arrebatamento, mas por não ter a palavra do rapto e não crer também na mensagem do mensageiro que veio, o último mensageiro das eras da igreja, que foi o irmão William Marion Branham, assim eles perderam toda a revelação que este mensageiro trouxe para as suas vidas. E assim permanecem como almas encarceradas. Por isso, para sair deste cárcere, é somente crendo e vivendo na palavra abençoada do Senhor. Que sejam bem-vindos os irmãos que estão ali, tem um ou dois irmãos que estão aparecendo aqui para mim. Que Deus abençoe esses irmãos que estão ouvindo e que Deus abençoe aqueles que estão ouvindo no culto. Vamos lá. Então, se você não dá um tempo para Deus em sua vida todos os dias, você está apenas fingindo ser crente, pois o crente sente prazer nas coisas de Deus. Uma vez se estava nas coisas erradas, mas se você se converteu e teve sua metanoia significa uma conversão, uma mudança de pensamento. O que você era, uma mudança de atitude, o que você era no passado, daqui para frente,
você não vai ser mais. Você vai viver no Evangelho, nas doutrinas de Cristo, junto com os irmãos em Cristo e se preparar para a vida futura como esposa do Senhor e mostrando que você é esposa do Senhor. Logicamente que não vai se fabricar um cristão, porque o cristão verdadeiro, ele sente prazer até mesmo de ouvir estas palavras que estou dizendo numa live, por exemplo, nesta live, ele vai sentir prazer de estar ouvindo a palavra de Deus, né? Então isso já mostra que ele é um cristão. Então agora você é diferente. Quando se está reunido para ouvir a pregação, seja numa congregação, pessoalmente, ou mesmo uma gravação ou vídeo, esse momento é o momento que você mostra se realmente é um cristão e para ouvir a palavra. No momento em que estamos ouvindo ou assistindo uma pregação, irmãos, temos que ter reverência, porque ali é a palavra de Deus que está sendo dita. Se você fica toda hora interrompendo e falando durante a pregação, além de você perder a bênção do que vem de revelação daquela palavra da pregação, você fica incomodando outras pessoas que estão ao seu redor e que, se você às vezes não está interessado, os outros estão. E aí você atrapalha também aqueles outros que querem ouvir e ir para casa com o coração cheio do Espírito Santo, que é quando se recebe a palavra de Deus, o que acontece com nós? Nós recebemos o Espírito Santo. Estamos cheios do Espírito da palavra e esse é o Espírito Santo. Esse é o momento em que o céu, Deus está te observando e vendo se você fica quieto para ouvir da palavra dele através do pregador que ele escolheu para pregar para você, ou se você, em vez de ficar quieto recebendo a palavra que ouve, para mudar, se de repente é uma palavra que mostra que você tem que mudar alguma coisa, você tem que receber esta palavra que vem do pregador e que é Deus falando através do pregador. Para mudar, se necessário algo que você precisa mudar em você, ou se fica interrompendo e dizendo que palavra boa, é verdade mesmo, né, irmão? O cristão recebe e absorve para ele o que ouve. Ele não interrompe, mostrando respeito a Deus e a sua palavra e também recebendo daquela palavra. No momento em que você fica ali dizendo, claro, é verdade que eu ouço, é verdade. Muitas vezes nós podemos dar um glória a Deus, um aleluia, ou dizer, é verdade mesmo, é verdade. Isso você pode dizer durante a pregação. Agora, se você cutuca seu irmão do lado, olha, irmão, é verdade mesmo o que ele está falando, né? Você, neste mesmo momento, meu irmão, você já interrompeu outra pessoa. Você já não se dedicou você mesmo a mostrar respeito pela palavra, respeito pelo Deus que está ali, né, diante de você, querendo que você ouça o que ele tem para falar a você e à congregação, e então receber o Espírito Santo. Neste momento, irmão, você afasta o Espírito Santo de trabalhar na sua própria vida. E aí você vai olhar para o outro do lado como se você fosse um santinho, e aí você tem que estar advertindo o outro. Não é assim que se faz, meu irmão, minha irmã, que me ouve. Não. Todos nós precisamos receber da palavra. Nós não temos que olhar os pecados do outro e nós dizer, é verdade, irmão, é verdade, o que ele está dizendo é verdade e é para você também. Não é só para o outro. E você está ali para receber e ouvir da palavra, não para ficar falando e interrompendo outra pessoa, tirando a atenção da outra pessoa no culto, ou na palavra que está sendo pregada. Neste momento, você afasta o Espírito Santo até mesmo de curar você de alguma coisa que você necessita ser curado, não só de uma cura física, mas também de uma cura espiritual que vem através da palavra. Porque nesse último tempo, nós que somos a esposa, damos mais ênfase à palavra falada, à palavra ouvida, no culto, na pregação,
do que curas, milagres ou até mesmo falar em línguas e profecias. Não. A esposa está sujeita a ouvir a palavra e da palavra o Espírito a modificar naquilo que talvez ela precise ser mudada e ela não sabia. Então você não se deixa ser mudado, porque você, todo momento, esse tipo de pessoa fica interrompendo, incomodando e não se enxerga que está errado. Não só na casa do Senhor, mas isso em qualquer lugar, mesmo sentado ouvindo uma pregação com outra pessoa. Não é na casa do Senhor, pode ser na sua casa, ou pode ser na casa de outra pessoa, mas aquele momento é o momento em que Deus está sobre você. E se você liga um vídeo, ou um culto, ou uma fita do irmão Branham, ou seja o que for, respeite, reverencie. Aquele é o momento do seu culto particular. Mostre que você é cristão. Seja quieto, receba aquela palavra. Não atormente a outro. Entende, irmão? Se você faz isto, você não percebe, mas um dia dará conta isto no juízo. Porque Deus vai pedir a você o que fizeste quando estava ouvindo a palavra, que você repreendia o outro, mas não recebia nada da palavra para você e não deixava ninguém quieto. Certamente que Deus vai também requerer de nós todo o nosso tipo de atitude com reverência à palavra dele, nosso Criador. Porque ele é o maior. Então, o título desta minha pregação, meus irmãos, hoje é Parando e Separando para o que é maior. Então vejam, o cristão recebe, absorve para ele o que ouve. Ele não interrompe mostrando respeito a Deus, a sua palavra nesse momento e respeito ao outro que está ao lado também, querendo ouvir. E receber também da palavra. Só que o outro do lado, irmãos, está ali para receber da palavra que está sendo pregada. Seja por um pregador, seja por um vídeo, seja numa fita que está ouvindo. E se você interrompe ele, você está impedindo ele de receber aquela palavra. Além de você mesmo impedir a si mesmo de receber aquela palavra. Compreende, meu irmão ou minha irmã? O cristão não fica fazendo observações durante o tempo de ouvir a palavra. Ele deixa que Deus fale tanto a ele mesmo como aos outros que ouvem, porque é o Espírito Santo nesse momento que faz a obra em todos. E o Espírito não necessita que outro faça a obra que é só ele, o Espírito Santo, sabe fazer. Numa reunião, no culto, na igreja, ouça, não interrompa, porque o Espírito Santo, que é Deus no pregador, não se agrada de você, que não sabe controlar sua língua e dominar o seu próprio eu interior e o seu próprio espírito em si mesmo. Ao reunir, fique quieto, reverente, dando atenção àquilo que é o maior e mais importante na sua vida. Vou ler um pouquinho do profeta Branham agora para nós aqui, irmãos, para ver o que o irmão Branham fala dessas coisas, né? Vamos ler um pouquinho e ver o que o irmão Branham fala. Vou procurar aqui no Busca, então, na mensagem, vamos ver aqui, confirmação, deixa eu digitar aqui, vamos ver se vai, confirmação da confissão, ou melhor, da comissão, confirmação da comissão, pregada em 22/1/1962, pelo irmão William R. Branham. E nós vamos ler, ou melhor, eu vou ler aqui, né, irmãos? Eu tenho mania de dizer nós, mas é eu que estou lendo aqui para vocês. Então, no parágrafo 261 em diante,
Vamos ver o que o irmão Branham fala nesta mensagem, confirmação da comissão. Então, irmão Branham, ele diz o seguinte, aqui, irmãos, no parágrafo 261, eu tenho que ler até o parágrafo, deixa eu ver aqui, 289. Vamos ver o que o irmão Branham fala. Antes de deixar a terra, ele disse isto, disse: como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vida do Filho do Homem. Quero fazer esta observação e encerrar. Como aconteceu nos dias de Ló, lá em Sodoma. Vejamos o que aconteceu. Ele se referiu primeiro aos dias de Noé. Ele contou o que estavam fazendo, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Mas quando foi a Sodoma, vejam o que ele fez em Sodoma. Em Sodoma, ele se referiu àquilo para esta era. Agora lembre-se, os sodomitas eram gentios. Entendem? Notem, e vieram 3 homens, certo dia, a Abraão. Há sempre 3 classes de pessoas que são incrédulos, manufaturados e crentes. Ainda os temos hoje, isso mesmo, incrédulos, manufaturados e crentes, sodomitas, lotitas e abraamitas. Abraão tinha a promessa, ele foi o grupo eleito, chamado a sair, que se separou como a verdadeira igreja do Deus vivo. Se separou das coisas do mundo, pois ele estava confiando na promessa de Deus. Aonde os anjos foram primeiro? A Abraão. Agora vamos fazer uma pausa aqui, irmãos. Aqui diz: Abraão então se separou das coisas do mundo, pois ele estava confiando na promessa de Deus. Aqui está, irmãos, separando das coisas do mundo. Então o cristão, ele tem que estar separado, parando e separando para o que é maior. Abraão estava parando e separando-se a ele e a família dele. Para o quê? Para aquilo que é maior, ou que era maior na vida dele. Então ele dava ênfase, importância, muito mais a Deus na vida dele do que qualquer outra coisa, mesmo do mundo. Abraão tinha riquezas, lá de onde ele saiu com riquezas. Depois ele passou numa terra onde tinha um rei, em que ele teve que mentir e dizer que a sua esposa Sara era irmã dele, porque aquele rei tomava as mulheres e matava o marido delas quando a mulher era muito bonita. E Sara havia sido transformada e ela estava ali muito bonita. E não foi diferente. Então veio aquele rei e tomou a Sara para ele. Então ali Abraão teve um problema em que Deus teve que interferir na vida dele. Agora vocês vejam, se Deus não tivesse interferido na vida de Abraão com a sua esposa Sara, qual destino teria Abraão e Sara? Seria totalmente diferente. Por isso, irmãos, Abraão confiava em Deus e tinha a promessa de Deus. Porém, por ele confiar em Deus, então Deus o protegia e Deus então o livrava dos seus inimigos. Agora aquele que fica toda hora incomodando num culto, toda hora falando num culto, ele não pode ter proteção de Deus dessa maneira, porque ele está atormentando, incomodando e não recebe a palavra para ele. Por quê? Porque não quer mudar interiormente. Está negando-se a mudar e transferindo para outra pessoa uma culpa que ele tem. E não quer enxergar a culpa dele como se ele também é um pecador, tanto quanto os outros que foram salvos por Cristo e que estão esperando em Cristo são pecadores. Compreendem, irmãos? Então, nós temos que entender que todos somos iguais, todos chegamos a Cristo através da misericórdia de Deus que Deus teve em nossa vida de pecados que nós praticamos. Cada um de nós
praticamos algum pecado em nossa vida. E Deus teve misericórdia de mostrar esta palavra de redenção para você. E no momento em que Ele mostra essa palavra e você não tem reverência por Ele, não sabe que Ele é teu Senhor daqui para frente, você está fazendo o quê se você mesmo não quer mudar para ser um melhor cristão? Você tem que querer mudar, tem que aceitar esta palavra para que seja também contado junto com os outros que são também iguais a você, que um dia também pecaram como você, cada um nos seus erros, e todos Deus teve misericórdia e assim os redimiu pelo sangue dele e vieram a crer naquela obra que Cristo fez por nós lá no Monte Calvário em Jerusalém. Então vejam, o que aconteceu? 2 deles foram a Sodoma. Antes dizia assim, aonde os anjos foram primeiro? A Abraão. O que aconteceu? 2 deles foram a Sodoma. Os modernos Billy Grahams, a Sodoma, pregaram o evangelho. Não muitos milagres, apenas os cegaram. Pregar a palavra os cega. Assim eles não fizeram muitos milagres, mas estavam clamando, sai dela. Mas houve um que falou com Abraão, e assim ele o observou um pouco, sabem? E ele disse a Sara, agora volte para a tenda. Claro, agora naqueles dias, quando um estranho aparecia, as mulheres não agiam como hoje. Elas têm de sair correndo e se adiantar e tomar o lugar do marido. E você não pode vender isso, João, a menos que eu lhe diga, estão vendo? As mulheres tinham mais decência naquele dia. Elas ficavam dentro de casa. Vejam, então eles chegaram ali e Sara ficou na tenda. Então ele entrou correndo e disse, Sara, amasse um pouco de farinha, bem rápido. Amasse bem, asse um pouco de pão no forno. Foi, pegou uma vitela e a matou, e foi, disse-lhes, preparem-na agora e aprontem-na. Ali era Abraão falando aos servos dele. Abraão tinha servos que serviam na casa dele ou na tenda dele. Ele sabia, havia uma coisinha ardendo em seu coração. Pode-se notar, vocês sabem algo. Ele disse, aí está a comissão, eu creio. Agora a única coisa, se eu puder ver aquela comissão confirmada, eu creio que eles a têm. Ele disse, sabe, tu passaste para me ver, por isto vieste nesta direção. Era isto mesmo, estão vendo? Senta-te um pouco debaixo deste carvalho e descansa. Assim ele lavou os pés deles. Enquanto preparavam as coisas, eles sentaram-se e comeram. Vejam, eram anjos. Anjos juntamente com Deus, mas estavam ali e deixando-se servir por Abraão. E até mesmo o ato de Abraão lavar os pés deles, aquilo, irmãos, era uma adoração a Deus. E esse era Deus, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia disse que era. Olhem lá e vejam se não dizem maiúscula, Senhor com S maiúsculo, Elohim. Isso mesmo. Como alguém disse, muitas vezes disse, você não crê que aquele era Deus? Eu disse, era Deus. A Bíblia disse que era. Você disse Deus naquele corpo comendo carne? Com certeza foi. A Bíblia disse que sim. Não se percebe quão grande ele é. Isso mesmo. Estou feliz por ele poder fazer isso. Bem, só que vocês sabem, somos feitos de 16 elementos. Petróleo, luz cósmica, cálcio, potássio e algumas coisas assim. Bem, ele
estendeu a mão e pegou um punhado deles, fez: "Fu, entra aí, Gabriel." Vejam, o anjo pegou outro punhado e disse: "Entra nesse, Miguel." Fez: "Fu, ele entrou, ele próprio entrou. Estou tão feliz por isso, estão vendo?" Saiu andando, disse: "Irei até lá. Esse é o nosso Deus." Um dia destes, todos esses elementos desaparecerão, mas ele dirá: "William Branham?" Eu direi: "Eis-me aqui, Senhor, ele é grande." Sim, disse: "Tenho de me representar perante o meu servo lá e quero ser um homem como ele." Assim ele foi, sentou-se lá, com pó em suas roupas, sentou-se e comeu, sentou-se. Ele continuou olhando para Sodoma. Vocês sabem, Abraão sabia que algo estava por acontecer, pois aquele era um lugarzinho perverso. Vocês sabem, então ele continuou pensando nisso assim. Agora lembre-se, seu nome tinha sido Abrão e o nome de Sara tinha sido Sarai. E disse antes de Deus, e dias antes, Deus se encontrou com ele em visão e mudou seu nome para Abraão e o nome dela para Sara. Sara, princesa, Abraão, pai de nações. Assim ele disse: Abraão disse: sei que eu estava certo. Há algo nesse homem que é diferente. Abraão, onde está tua mulher, Sara? Onde está tua mulher, Sara? Ele soube naquele momento, ele disse: ela está ali na tenda. E a Bíblia disse: estava atrás dele. A tenda, ou dentro da tenda, né, irmãos? Atrás dele. Ele disse: Abraão, pronome pessoal, o mesmo que falou com ele: vou visitar-te por este tempo da vida, com Sara, e tereis este bebê pelo qual tendes esperado. Tu tens 100 anos agora e ela tem 90, mas eu te darei este bebê que te prometi, porque foste fiel em esperar. E Sara, lá na tenda, disse: Ela não disse em voz alta. Ela riu consigo mesma. Ela disse: eu, uma velha, ter prazer de novo, e meu senhor velho assim? Disse: simplesmente não poderia ser aquele homem do que ele está falando. Veja, Sara estava duvidando em seu pensamento, enquanto ali o Deus Todo-Poderoso falava com Abraão e fazia promessa a ele. O anjo disse: por que Sara riu? O anjo aqui, no caso, Deus, né? Está com letra maiúscula. O anjo disse, ou Deus disse: por que Sara riu? O que houve? Ele partiu para Sodoma. Imediatamente após a visitação daquele anjo, aquele último sinal que foi dado, Sodoma foi queimada. Jesus disse: como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Deus tem tratado com sua igreja o tempo todo, através de sinais, maravilhas, mas a última coisa era para ser Deus manifestado na carne da sua igreja, como ele estava em carne humana lá, e mostrar esse mesmo sinal que o próprio Messias já havia representado entre o povo, pouco antes do fogo cair no último dia. Uma credencial para confirmar que a palavra que Jesus prometeu é a verdade. Então vejam, irmãos, aqui uma pequena história falando de que Abraão recebeu aqueles 2 anjos e um deles, que eram 3 anjos, era o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o Senhor Jesus Cristo, ali
entre eles, meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo é o Deus manifestado em carne, é o Elohim manifestado em carne, é o grande eu sou manifestado em carne. Nos dias em que ele foi manifestado em carne, nos dias em que ele nasceu ali de Maria e viveu entre os homens e foi chamado de Emanuel. E assim, irmãos, mostra que nós temos que ter reverência. Abraão teve reverência àqueles 3 anjos que estavam ali, mas muito mais a um deles, porque ele reconheceu como sendo Deus. E Sara estava ali na tenda e desconfiou, riu, não colocou confiança no Senhor da promessa dele. Mas vejam, irmãos, futuramente aquele filho nasceu. E ali, Deus então, quando Isaac nasceu, Deus tapou a boca de Sara com a verdade da palavra que se cumpriu futuramente. Agora vejam aqui, irmãos, vamos ler aqui na ordem da igreja. Vamos aqui para a mensagem, a ordem da igreja. Deixa eu encontrar aqui. Deixa eu ver aqui. No busca. A ordem da igreja, pregada em 26 de dezembro de 1963. Vejam, 26 de dezembro de 1963. E vamos ler aqui no parágrafo, apenas alguns parágrafos aqui, para vocês, preciosas almas, do parágrafo 47 ao 62. Vamos ver aqui. É um pouco lento aqui, irmãos, mas vamos ver se dá. 47, então. Vamos ler aqui o parágrafo 47 que diz o seguinte: Todavia, aqui está algum homem que diz, não consigo falar com ele. Qual é o problema? Então isso requer Deus por meio de línguas, interpretação, por meio de profecia ou de alguma maneira para se aprofundar na vida daquele homem e trazer à tona aquilo que ele fez e lhe contar acerca disso. Esse é um ministério que não pertence ao pastor, pertence a estes dons ministeriais. Todavia, eles não devem ser praticados lá na audiência. Estão vendo? Agora, Paulo, o apóstolo Paulo, nunca, nenhuma vez teve de dizer àqueles da igreja de Éfeso qualquer coisa acerca disso. Eles estavam em ordem, a igreja de Roma ou nenhuma daquelas outras igrejas, somente a igreja de Corinto, e eles nunca conseguiram se colocar. Agora Paulo cria em falar em línguas. Ele tinha os que falavam em línguas. Ele tinha os que falavam em línguas na igreja de Éfeso, da mesma maneira que tinha na igreja de Corinto, vejam. Mas ele podia falar aos efésios coisas maiores do que apenas falar em línguas e interpretação de línguas. Agora, então, se alguém escreve uma mensagem que foi dada em línguas ou dada em profecia e é colocada na plataforma, ela deve ser lida pelo pastor antes do culto começar. Do assim diz o Senhor destas pessoas que falaram e interpretaram. E se isso se cumprir exatamente da maneira que a interpretação disse, nós erguemos as mãos e agradecemos a Deus pelo seu Espírito entre nós. Se não se cumprir, então não façam mais isso, até que esse espírito mau esteja fora de vocês. Um pouquinho lá, irmãos. Deus não mente, Ele é sempre a verdade. Então vejam, vocês têm idade suficiente agora para agir como homens, não crianças, gugugu,
vocês têm de ter algum significado para alguma coisa. Que a igreja agora, ao estar entrando em ordem, alcance esta ordem. E isso é o que está acontecendo hoje em dia, irmãos. A esposa tem que alcançar esta ordem da igreja para também estar ali separada para o Senhor e ser digna de ser chamada esposa brana do Senhor. Então vejam, se alguém chega do meio de vocês, indouto, e vocês falam em línguas, vocês serão bárbaros para ele. Ele não sabe do que estão falando. Estão vendo? E realmente neste dia onde tem havido tanta confusão a respeito, isso causa uma pedra de tropeço. Mas que um fale em línguas e outro interprete e dê a mensagem, e seja lida aqui mesmo na plataforma sobre o que vai acontecer. E então deixem que aconteça. Vejam o que ocorre. Diz a eles, amanhã a certa hora, ou semana que vem a certa hora, vai haver certa coisa. Então deixem que o incrédulo sentado ali ouça e veja ser predito antes que aconteça. Então ele saberá que tipo de espírito está entre vocês. Será o Espírito de Deus. Foi isso que Paulo disse. Então, se um puder profetizar e revelar as coisas secretas, não se prostrará toda a congregação ou o incrédulo e dirá, Deus está em vosso meio? Estão vendo? Porque isto não pode ser. Entretanto, agora, quando éramos meninos, Paulo disse, eu agia como menino. Ele disse aos coríntios ali, eu falava como menino. Ele tinha a mente de menino, mas quando me tornei adulto, acabei com as coisas de menino. Agora estou lhes dizendo, vejam, agora há alguns anos vocês eram crianças com esses dons, brincando de um lado para o outro. Mas faz tempo que estão na escola agora. É tempo de serem homens, não usar estes apenas para brincar. Estes dons são sagrados, são de Deus e não se brinca com eles. Então vejam, irmãos, que muitas vezes nós estamos entre irmãos reunidos e vem ali um espírito de brincalhão em uma pessoa falar coisas que não deve na hora, por exemplo, que estão reunidos ouvindo a palavra, seja ela num culto pessoalmente, ou seja ela ouvindo ali de um vídeo ou de uma fita, e de repente vem ali um espírito brincalhão, que eu digo é um demônio, irmãos, que entra naquela pessoa e começa a brincar e dizer besteiras e palavras erradas no momento errado, no momento que seria para a reverência de Deus. Então, esta pessoa está errada. Ela mesma tem que controlar o seu espírito. E se é um demônio, ela mesma tem que controlar esse espírito de demônio e dizer, não, eu não vou obedecer isto, eu vou parar no meu pensamento. Está querendo que eu fale uma besteira agora num horário que não é para falar. Demônio, sai daqui. Você mesmo, em pensamento, você pensa e expulsa ele de ti mesmo. Você diz, não vou falar, vou me aquietar, vou prestar atenção no culto e sair daqui recebendo a palavra. Vou prestar atenção no vídeo ou na fita e vou sair daqui aprendendo as coisas de Deus e não vou dar ouvidos e fazer a vontade desse demônio que quer que eu atrapalhe na reunião. Vejam, irmãos, isso acontece muito entre nós e temos que parar com esse espírito de brincalhão na igreja. Por isso, parando e separando para o que é maior. Parando para Deus, para as coisas de Deus, separando para ouvir a palavra de Deus, que é maior. Então, continuando aqui com a ordem da igreja, deixemos Deus usá-los, é assim que vocês vão querer o ministério de vocês. Essa é a maneira de colocar o tabernáculo Branham em serviço. E veja, se era a maneira de colocar o tabernáculo Branham em serviço ou em ordem, também deve ser a maneira de todos os branhamitas que seguem Branham, porque se estão seguindo o profeta Branham,
o último mensageiro das eras e crendo que ele foi o último mensageiro da era de Laodiceia, né? E também continua sendo a mesma mensagem e a única mensagem verdadeira ainda para nós até o arrebatamento. Então temos que prestar atenção nessas coisas e parar e colocar em ordem o tabernáculo nosso como a mesma coisa como foi no de Branham. Então, se isto for questionado a qualquer hora, que esta fita fique como testemunha de que é assim que se deve fazer no tabernáculo Branham. E se é para o tabernáculo Branham, tem que servir para todo branhamita, meus irmãos, e para principalmente a esposa Branham. Se é que você se sente ser esposa Branham, ou esposa do Senhor Jesus Cristo com o seu novo nome Branham, se houver uma visita, porque vocês recebem sempre, pois sendo este um tabernáculo interdenominacional, chegam pessoas que não têm este bom treinamento. Elas não têm, não sabem que é diferente. E seu próprio pastor, elas se levantam de repente e interrompem a mensagem dele e atrapalham. Um apelo ao altar e falam em línguas e tudo mais. Vocês são homens mais bem treinados. Estão vendo? Então, depois do culto, se ele ficar indisciplinado, então cabe ao diácono ir a ele. Não deixem que seu pastor tenha que fazer isto, a não ser que chegue ao ponto em que não haja nenhum diácono aqui. Todavia, cabe a um diácono cuidar disso, estão vendo? Mas, se não há nenhum diácono, irmãos, o pastor tem que tomar a frente e repreender aquela pessoa que está errada ali na reunião. Agora, se a pessoa simplesmente se levantar e der uma mensagem, o pastor, se quiser parar só por 1 minuto e continuar, muito bem. Vejam, isso é como o pastor. Mas então, que o diácono imediatamente antes que a pessoa saia do edifício, leve-a de lado e fale com ela acerca disso. E se questionar, apresentem-lhe esta fita e digam, é isso que o bispo ou supervisor da igreja, vejam o que é chamado na Bíblia, bispado, vejam, de modo que esse é o supervisor geral da igreja. Esta é a ordem e a maneira que nossa igreja faz. Agora, gostaríamos muito que você viesse e entregasse sua mensagem. Agora, hoje em dia, irmãos, na mensagem de Branham, como ela é pregada ali, tem os branhamitas da primeira, segunda etapas e também da terceira etapa revelada, e mais aqueles branhamitas que são da etapa pirata lá, da palavra pirata, né, que copiaram a terceira etapa de uma maneira também errada. Vejam, hoje o que é para nós? É uma hora em que não há bispos. Porque o bispo ele vai ser quando ele é de uma congregação, um tabernáculo em si, que funda um tabernáculo e tem o seu pastor. E aquele pastor fundou outros tabernáculos, talvez em outras cidades. Então ele escolhe alguém para bispo que vai supervisionar estes outros tabernáculos de outras cidades que pertencem ao seu ministério maior de que veio daquela igreja matriz onde ele fundou, né? Mas hoje, irmãos, a esposa está diferente. A esposa hoje é sujeita à palavra de um só homem, uma só pessoa que fala. E isso foi desde que foi revelado para nós desta mensagem através de Branham, que revelou a mensagem de um só homem. E revelando a mensagem de um só homem, assim foi cumprindo-se a palavra que após Branham então veio o pastor Osmar Rodrigues Costa e cumpriu a palavra do estranho. E assim o pastor Osmar Rodrigues Costa foi esse um só homem no dia dele explicando e profetizando outra vez a mensagem de Branham
cumprindo Apocalipse 10, do 8 ao 11, e agora que pastor Osmar foi retirado, então ficou o ministério da esposa. Porém, este ministério da esposa não pode ser algo que não tenha um líder, porque ficará disperso, como já está. E assim aconteceu com o pastor Osmar Rodrigues Costa, que quando ele foi retirado ou levado por Deus, não é? Que ele faleceu. Então ali a esposa, que se dizia esposa, se dispersou. Ela não é mais uma esposa, porque uma esposa não pode estar dispersa do seu corpo, que é o corpo de Cristo. Ela tem que estar e permanecer no corpo. E para permanecer no corpo, ela tem que estar sujeita ao líder da hora. Porque quando o líder é tirado, então os membros ficam perdidos. Seja num tabernáculo, ou seja, como aconteceu ali da esposa Branham, que ficou dividida. Então a terceira etapa revelada, ela está dividida. E ela precisa voltar à fila, porque saíram da fila e não perceberam. Mesmo o tabernáculo Branham em Franca está ali pregando com o seu pastor escolhido, certamente conforme a mensagem de Branham ensina e como o pastor Osmar ensinou, que a igreja escolhe o seu homem que vai representá-la e ser o pastor daquela congregação. Porém, ali é um mistério muito maior, porque ali era o quartel-general da mensagem no mundo, a qual veio de Jeffersonville, e a coluna de fogo veio sobre ali pastor Osmar e foi a pessoa estranha para profetizar outra vez. E ele fundou aquele quartel-general. E fundando aquele quartel-general, isto tem que permanecer como quartel-general, ou se não permaneceu e Deus teve que dar um chacoalhão e tirar a pessoa estranha do meio para cumprir então o parágrafo 44, e teve que vir uma outra porção, porque haviam coisas ali que não eram escriturísticas, como várias coisas, dizer que o dinheiro do dízimo é todo do pastor e ele faz o que quiser, entre outras coisas que aconteciam, né? Em que o homem só do dia não pode dar atenção a ouvir outros pregadores que na verdade deveriam ouvir somente ele, porque ele era a pessoa ungida por Deus para trazer a mensagem mundial. Imaginem se irmão Branham fosse dar ouvido a outros pregadores e não viesse e cumprisse a sua missão de pregar o evangelho da maneira que ele tinha que pregar e restaurar todas as coisas, para deixar elas em ordem para nós, então, termos o que seguir. Há uma divisão entre os branhamitas, eles precisam estar unidos para estarem todos reunidos num corpo só. Enquanto não houver um corpo só, meus irmãos, isto não é esposa Branham. A esposa Branham é quando todos concordarem em uma coisa só, em uma só pessoa, um só líder para todos, e não há bispos nem outras coisas, a não ser tabernáculos que estarão espalhados pelo mundo, ouvindo a pregação deste homem só e unidos com ele e obedecendo cada pastor no seu tabernáculo, pregando e falando a mesma coisa deste homem só. Então ouvirá a mensagem da hora, a mensagem do dia, a mensagem atual, para então reunirem-se num só corpo e serem a esposa verdadeira do Senhor. Então vejam, a mensagem é parando e separando para o que é maior. E o que é maior? O que é maior é a palavra de Deus. O que é maior é a palavra que nós devemos ser reverentes no mundo e também em nossos tabernáculos, e sermos reverentes quando estamos sentados ouvindo a pregação, seja pessoalmente, seja num culto de vídeo ou de fita, mas está ali ouvindo a mesma palavra. Então, o irmão Branham continua aqui com a mensagem, a ordem da igreja. Ele diz o seguinte:
Agora gostaríamos muito que você viesse entregar sua mensagem, mas se tem uma mensagem do Senhor que seja dada, venha cá, deixem-na na plataforma e nosso ministro lerá para a congregação uma mensagem a esta congregação. Mas não deve ser apenas repetição das escrituras e coisas assim, deve ser uma mensagem direta ao povo de algo que esteja para acontecer ou algo que devam fazer. Está entendido? Muito bem. Agora, há uma maneira melhor de se manter a ordem na igreja do que ficar lembrando as pessoas com uma repetição apropriada por parte dos diáconos? Não, isso eu acabei de explicar isso. Essa é a pergunta número 3. Os diáconos, o dever de vocês é manter a ordem na igreja com amabilidade e cordialidade. E então cabe a vocês, se alguém ficar fora de ordem na igreja ou entrar aqui como bêbado ou alguém entrar, né? Como atiraram naquele ministro na plataforma outra noite. Lá vocês ouviram falar disso. Aquele bêbado que entrou com uma espingarda de 2 canos, ele gritou pela esposa e queria a esposa, subiu em direção ao pastor e o pastor lhe mostrou sua mulher sentada ali, mas ele ia atirar nela bem ali na igreja. E o pastor começou a conversar com ele. O homem com a espingarda se virou e atirou no pastor no púlpito. E então atirou em sua esposa. E então atirou em si mesmo. Vejam só, irmãos, que tragédia aconteceu, o irmão Branham contando aqui, né? Agora, se houvesse um grupo de diáconos ali, quando aquele homem entrou por aquela porta, com aquela espingarda, eles o teriam agarrado e tirado a espingarda de sua mão, estão vendo? Né? Aqui irmão Branham falando, né? Ou teriam chamado a polícia, né? Vejam, são diáconos mantendo a ordem. E agora, estas coisas ficaram do jeito que estão fazendo agora, pode-se esperar simplesmente qualquer coisa. Todavia, lembre-se, os diáconos são os policiais de Deus na casa de Deus, independente do que qualquer outro pense. Agora, irmão, se alguém foi escolhido para ser diácono, mas aquele diácono, o pastor, um dia, o povo escolhe aquele diácono para ser pastor da igreja, quando outro pastor for retirado, ele pode ser pastor da igreja. Por que não? Se o povo o escolheu, por que não pode? A voz do povo é a voz de Deus. Então vejam, às vezes um policial não quer ter de ir e prender alguém, talvez um de seus amigos, mas ele fez um juramento para o seu ofício. Ele tem de fazê-lo de qualquer modo. Esse é seu dever para com sua cidade. Estão vendo? Esse é o dever de um diácono para com a igreja. E se alguém se levantar de repente e começar a interromper o pastor ou alguma coisa assim, e o pastor, em sua mensagem, vejam aqui, pode se referir também a este irmão que às vezes fica falando todo momento na igreja, ou no culto, ou numa reunião entre irmãos que querem prestar atenção na mensagem. Ele tem que ser repreendido, porque ali é um espírito errado que entrou naquela pessoa e está dando lugar ao diabo nele mesmo. E o mais interessante é que tem alguns irmãos que acham isso engraçado. Isso não é engraçado, irmãos. Isto você está sendo usado pelo diabo e não está vendo que está ali dando atenção a um demônio. Você não deve dar atenção ao demônio, você deve expulsar o demônio de você mesmo e dizer em seu pensamento: não vou obedecer este demônio. Não vou fazer o que o meu pensamento quer que faça agora, porque o demônio dita no nosso pensamento e faz interromper a reunião. E ali o demônio diz:
na nossa mente, fale ali para o irmão, que a mensagem que você está ouvindo agora é boa, é verdade. E é um demônio, irmãos, que está fazendo isto para você interromper e incomodar aquele outro irmão e incomodar assim na reunião. Não dê atenção a esse espírito, irmão. Repreenda ele em você e fique quieto. Vença ele fechando a tua boca e não deixando ele usar a tua língua. Meu irmão, minha irmã. E se alguém se levantar de repente e começar a interromper o pastor ou alguma coisa assim, e o pastor em sua mensagem, cabe aos diáconos irem até essas pessoas, 2 ou 3 deles, dizer: poderíamos falar com o irmão? Estão vendo? Trazê-lo da igreja ao escritório, aqui ou algum outro escritório, e falar com ele sobre isso, dizer: o irmão não deve interromper. Ou ele pode ir, irmãos, até ali aquela pessoa e dizer para ela: irmão, você está errado, pare com isto, fica quieto. O irmão não deve ficar bravo com aquele pastor ou com aquele diácono que está falando isso para o irmão, porque ali é para manter a ordem entre os irmãos. Então, se não há diácono, muitas vezes o próprio pastor tem que fazer e dizer: irmão, pare agora, você está incomodando. O outro irmão quer ouvir, eu também quero ouvir do vídeo, do que nós estamos ouvindo, da pregação. Pare com isto. Pare de dar ouvidos ao demônio, de interromper. Ouça você mesmo, receba também a palavra. Então, muitas vezes, quando não tem diácono, o próprio pastor tem que fazer isso, meus irmãos. Vocês sabem, é uma grande multa pela lei interromper um culto. Lá nos Estados Unidos eles dão multa para isso, irmãos. Ou davam no tempo do irmão Branham, não sei como é lá hoje, né? Então, por isso que o irmão Branham fala isso aqui. Estão vendo? Mas alguma pessoa, tal como um delinquente ou algo assim, chegar entre vocês, vocês sabem, algum fanático religioso começar a se comportar